ele simplesmente jogava uma dúvida. Então você dizia, mas hoje o dia parece que vai chover, né? E ele dizia assim, bom, quem está dizendo isso é você, eu não tenho nada com isso. Aí você já fica assim, mas por que não tenho nada com? A gente já começa a interagir de forma negativa. E ele fazia isso absolutamente com todo mundo. E um belo dia, minha mãe chega no lugar onde eu trabalho, e ela chegou e falou alguma coisa. Eu disse, não mãe, olha, eu estou ocupada aqui, a senhora pode falar aqui com fulano, e dei o nome dele. E ela entrou para falar com ele. E ela chegou lá, contou o problema, disse, olha, eu tenho isso, e Jacó disse que eu podia falar com você, que você resolvia. Ele disse, bom, eu não tenho nada com isso, a senhora que sabe. Mas por que ele fez isso? Quando foi na hora do intervalo do almoço, ele estava na porta e disse, seu Jacó, eu quero falar com o senhor. Eu disse, pois não, o que foi? Ele nunca me procurava a sério, ele só procurava debandado mesmo. E aí, o que foi que eu, seu Jacó, eu quero lhe pedir desculpas. Eu digo, o que foi que você fez para pedir desculpas? Eu teria uma brincadeira com sua mãe. Eu digo, mas rapaz, com a minha mãe, você tem muita coragem. E ele disse, olha, seu Jacó, é pelo seguinte, é porque eu brinco com todo mundo. O pai, quando chegou com ela, quando eu quis parar, eu já tinha disparado, aí já não deu mais tempo. Ele disse, o que foi? Ele disse, foi isso mesmo. Eu disse, olha, eu não tenho nada com isso, agora a senhora é que sabe. Mas rapaz, um dia você ia cair de 4 por conta disso, né? Ele disse, mas em compensação eu recebi a maior lição da minha vida. E qual foi a lição? Aqui no Nordeste a gente conhece a palavra parceiro, que não é parceiro. Parceiro é uma coisa, parceiro é o moleque que junta com a gente para fazer molecagem, né? Seja homem ou mulher. Aí sua mãe chegou para mim e disse, olha, você com seus parceiros, você pode fazer o que quiser, mas se você não aprender nesta vida a respeitar uma mulher, você nunca vai poder dizer que é um homem. Uau! Meu Deus do céu! É uma lição braba. A gente ouvindo aqui, a gente já percebe que é uma coisa forte. Agora, quem conheceu Dona Dagmar, imagine Dona Dagmar dizendo isso para uma pessoa. O cara fica arrasado. Desse dia em diante, ele nunca mais brincou com isso, nunca mais. Porque, em vez de ter tom irônico, em vez de ter um outro tom que alimentasse a fogueira da brincadeira, ele ali teve uma reflexão muito forte. Espera aí, quer dizer que eu deixo até de ser considerado como homem porque não estou respeitando uma mulher. E não era, no caso, a mulher, a minha mãe, era uma mulher qualquer ela. Então você poderia brincar, mas se você desrespeita uma mulher, você é indigno de ser homem. Então, o comportamento que a gente leu na história de Gandhi com o seu professor, a questão do agradecimento a Deus por mandar um profissional para lhe atender na sua necessidade, ou mesmo essas brincadeiras que a gente acha que não tem nenhuma repercussão, de repente em determinadas situações tem um peso muito forte, tudo isso leva a gente a pensar e a pesar atitudes, porque nem sempre aquilo que é simples é indolor, e nem sempre aquilo que dói é necessariamente mal. Doeu muito a reparação que Dona Dagmar fez, entretanto mudou o comportamento de um homem. Não é simples você provocar um professor, porque você sabe, você corre o risco dele depois de lhe reprovar. Mas se você não corrige determinadas posturas, isso de repente poderá atingir muita gente. E não é justo. Se alguém aqui assistiu ou está assistindo um seriado chamado The Crown, a Rainha, que é sobre a rainha da Inglaterra, há de se lembrar de uma postura em que ela teve que tomar uma decisão muito forte. E ela, uma pessoa, um tio dela, queria ser um representante da coroa britânica na França, e só dependia agora do voto dela, porque todo mundo já tinha concordado. Mas a história dele era uma história muito ruim, porque ele tinha vínculos com
o nazismo e quis entregar a Inglaterra aos nazistas, em troca dele receber uma mansão e bons salários para viver na Espanha. Então ele vai pedir a ela que ela comprove e afirme de que ele poderia ser aquilo que ele estava pleiteando. E ela disse que não, e teve que usar uma palavra muito dura: eu não te perdoo. Só que no dia anterior, ela tinha sido desde cedo admoestada para a necessidade do perdão. Logo depois ela assiste um culto com um grande pastor daquela época, e o pastor no culto fala sobre o perdão. Ela abre o Novo Testamento e abre num texto sobre o perdão. E ela praticamente passou a noite em claro, porque no outro dia ela ia dar a solução, e no final da solução ela disse: eu não te perdoo. No dia seguinte ela chama o pastor para ouvi-lo, porque queria saber dele sobre o perdão. E o pastor então coloca Jesus na cruz, ele pede perdão pelos que estavam matando. Aí ela dá uma colocação interessante: mas Jesus os perdoou porque eles não sabiam o que faziam. Como a dizer, o meu tio sabia o que fazia. Então ela quis ponderar a questão do até onde vai o perdão. E o pastor muito sábio diz assim: a lei é que a gente perdoe, mas como humanos, porque ela coloca, mas nós não somos Jesus, nós somos seres humanos normais. Então ele coloca, como seres humanos, existem situações em que não conseguimos perdoar. Nesse caso, ore por quem você não perdoou. É a única forma que você tem de se encontrar consigo mesmo. Ore por quem você não perdoou. E ore pedindo perdão para si mesmo. Que coisa interessante é isso. Quando a gente perdoa de fato, qualquer arrogância desaparece de nós. Porque muitas vezes a gente até diz assim: perdoar eu perdoo, mas se precisar de mim, ou seja, é um perdão meia boca. Porque quem perdoa, perdoa. O que não dispensa ter cuidado. Eu te perdoo, mas eu sei que se eu te perdoar e deixar tudo do jeito que está, você vai cometer de novo o mesmo erro. Então eu te perdoo, mas te ajudo, te induzo a que você não volte a cometer o mesmo erro. Porque senão vai ficar o meu perdão perdendo a função do perdoar e fazendo aparecer ou crescer a função do eu posso errar. Então, às vezes é difícil ajustar tudo isto, porque nós temos uma tendência a nos escondermos por trás dos aparentes enganos. Mas como é interessante a gente ter a ponderação, como foi perguntado no final. E como é que você reagiria? O que é que você faria? Mas a pergunta talvez precise ser neste tempo, o tempo do agora. O que é que você faz acontecendo isto? Como é que você supera quando isto acontece? Porque se a gente coloca muito no futuro, num futuro que eu não sei qual é, eu posso responder qualquer coisa. Tanto eu posso responder, eu vou agir pior, e eu posso dizer também que vou superar. Mas na hora, eu nem sei qual vai ser a minha reação. Se eu não sei qual a minha reação, qual o sentido desta reflexão? É o sentido de começar a fazer você se predispor às mudanças necessárias. Então, quantas vezes a gente demora para perceber até mesmo uma reflexão? Quantas vezes a gente demora para muitas coisas? Para concluir agora de manhã, neste final de semana, eu estava em Campina Grande.
E lá em Campina Grande tivemos a oportunidade de abordar um tema bem interessante, que de uma certa forma tem o que a gente comentou aqui quarta-feira passada. O nome da palestra era A Energia do Amor. Como é que a gente pode usar a energia do amor? Que força é essa, que é tão grande, mas às vezes para nos movimentar parece quase inexistente? Porque se eu tenho mesmo a energia do amor, por que é que ela não me contagia e não me leva a colocar isso em outros pontos? Normalmente a força da energia do amor fica contida num relacionamento ou numa paixão que a gente tem por alguma coisa, mas isso não extrapola. Só que se o amor ele é uma energia, como a gente quer que seja, então essa energia ela tem que ficar fora dos limites que a gente impõe. Então, se eu amo, eu não preciso amar todo mundo, mas a minha atitude amorosa ela tem que se expressar para tudo e para todos. Porque não bate bem, imaginemos isto, que é uma cena super comum em novelas, em cinemas e até muitas vezes na nossa casa. Eu te amo tanto que eu fiquei com raiva que eu quebrei tudo que tinha dentro de casa. Será que isso é amor? Porque se o amor tem uma energia e essa energia é poderosa, ela não pode ser destrutiva. Há de ser uma energia construtiva. Mas na hora que eu convijo essa energia para a agressividade, para a destruição, para a agressão, eu já perdi a fonte original. E perdendo a fonte original, eu estou dizendo a mim mesmo e a quem estiver por perto que existe uma outra energia muito maior do que a do amor, que é a energia da raiva. A nossa luta, talvez, ela precise ser enquadrada bem dentro desse parâmetro. Qual é a energia que eu domino e qual é a energia que me domina? Se eu me dominar e for dominado, se eu me dominar e ao mesmo tempo dominar a energia do amor, nada nem ninguém me leva a atitudes agressivas. Mas todas as vezes que eu tomo atitudes ou decisões violentas, desagradáveis, desrespeitosas, eu estou apagando a força da energia do amor para deixar transparecer uma outra força muito maior, que é a força da minha animalidade, a força da minha brutalidade, a força da minha imperfeição. E não adianta desculpa, todos nós somos imperfeitos, mas nem por sermos todos imperfeitos, precisamos todos sermos descontrolados, violentos e sem amor no que fazemos. Deus, Senhor, mais uma vez nos dirigimos a Ti na feição da gratidão pela vida. Queremos ser tocados pelo Teu amor, pela Tua energia e fazer com que esta energia seja maior do que qualquer uma outra que às vezes parece se apoderar de nossas vidas. Jesus, Mestre Divino, os Teus exemplos são imortais. Os Teus exemplos são suficientemente grandes para deles nos lembrarmos todas as vezes que alguma coisa queira nos tirar dos bons limites. Espíritos amigos, anjos protetores, anjos guardiões, temos certeza das Tuas companhias e precisamos aproveitar melhor estas presenças. Não cabe a nós desperdiçarmos tempo, bênçãos e oportunidades. Ao contrário, precisamos estar mais atentos para fazermos o melhor uso de tudo aquilo que nos é ofertado em nossas vidas. Tenhamos um nível de consciência ampliado. Busquemos equilibrar e apaziguar os nossos sentimentos.
Sintamos a beleza da natureza, que nos ensina o tempo todo os cuidados que devemos ter e a necessidade de equilíbrio e harmonia. Sim, há dias em que as dores são mais fortes. Há momentos em que a angústia e a ansiedade parecem se apoderar de nossas almas. Quantas vezes a dúvida habita nosso mundo de certezas, tirando-nos do eixo das boas reflexões. Mas tudo isso, Deus amado, sabemos que são formas da vida nos convidar à vida. São meios em que somos conduzidos ao bem. Nem sempre nos saímos tão bem, mas o objetivo é o progresso. Progresso físico, progresso espiritual, progresso psíquico e progresso moral. Moral. Quanto precisamos de moral? Não a moral que se limita apenas no convencionalismo, mas o moral na estrutura dos sentimentos íntimos. Quanta moral ainda precisamos desenvolver e quanta moral precisamos exemplificar em todos os momentos de nossas vidas. Abençoe-nos, espíritos amigos. Facultem-nos ouvidos abertos na alma, para percebermos as melhores intuições, os melhores pensamentos. Estamos agora envolvidos completamente no oceano de fluidos, todos à disposição para o nosso próprio bem. Juntos com esses fluidos espirituais, que formam esta ambiência tão agradável, que percebemos muito melhor quando aqui chegamos. Os nossos magnetizadores encarnados também reforçam este oceano, doando as gotas de seus amores, pelo grande amor a todos nós. São fluidos humanos, unidos aos fluidos espirituais. Neste amálgama de bênçãos se consubstanciam energias e medicamentos que podem todos influir para o nosso bem. Deus Pai amado, agradecemos muito pela vida, agradecemos por esta casa, pelo Evangelho e pelos bons exemplos que aqui nós vivemos. Agradecemos, Senhor, porque temos a oportunidade de dormir e acordar. Nós temos também a bênção de aqui podermos absorver estes fluidos, estas energias, e deixemos-nos penetrar de tudo isto. Façamos o melhor em favor de nós mesmos. Estejamos mais equilibrados e harmoniosos para levarmos adiante mais equilíbrio e mais harmonia. Estejamos bem, sejamos bons, vibremos na força positiva do amor dessas boas energias que nos envolvem. Agradecemos a Deus por mais estes momentos de bênçãos. Os nossos magnetizadores vão magnetizar nossas águas. E nós continuaremos aqui refletindo, buscando essas bênçãos, aproveitando o som da melodia, que certamente nos favorece melhores pensamentos. Estejamos agradecidos, mas também receptivos a todos esses fluidos. E que Deus nos abençoe mais uma vez. Que assim seja.